gente? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu acredito muito que tem muita gente para falar mal. Tem muita gente para falar mal de qualquer coisa. Você sempre vai achar gente disposta a falar mal de pessoas, de situações, de tudo. Não tem? Às vezes você compra um carro zero, seu carro é zero. Você vai encontrar um invejoso que vai colocar um defeito no teu carro. Alguma coisa ele vai achar, porque sempre tem. Então, por esse motivo, sempre que eu posso falar bem de pessoas que eu admiro, eu sempre falo. Então, se você chama isso de puxar o saco, é isso mesmo. Eu não tenho o menor problema em relação a isso. Eu quero falar, dizer o quanto eu sou grato a Deus por estar aqui e por caminhar já aí há mais de 10 anos com o pastor Eduardo. A gente teve inúmeras situações de nomenclatura do nosso relacionamento. Ele fez lá atrás assim para mim, inúmeras situações. É porque a gente briga bastante. E acho que isso só deixa a coisa mais bonita. Porque a gente consegue respeitar a identidade de cada um. Ele me respeita, eu respeito ele. E a gente briga, debate por ideias, conversa muito. Mas a gente sempre manteve o foco em Cristo. A gente sabe que a gente tem o mesmo Senhor e a gente tem o mesmo propósito. E é uma pessoa que eu admiro e tenho um respeito e um carinho enorme. Vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de ter esse homem como pastor de vocês, de ter a família dele à frente dessa igreja. É uma família que eu respeito e que eu admiro demais. E eu já rodei mais de 300 igrejas no Brasil inteiro e ele é um cara diferenciado, bem, por inúmeras situações, mas é um cara que eu respeito muito, tem um carinho muito grande. E eu estou falando tudo isso porque eu quero voltar, óbvio. Porque é verdade mesmo, né? E a gente tem que falar. Perca esse medo, sabe? De elogiar as pessoas, de falar bem. Fale bem. Sai por aí falando bem de quem você admira, de quem você gosta, de quem você ama. Fale bem do teu marido, fale bem da tua esposa. Fale bem, porque isso é bom. Ok? Vamos lá, eu sei que vocês são muito bons de Bíblia, então eu vou falar um versículo e vocês recitam ele, tá bom? Eu vou falar a referência e aí vocês recitam. Hoje é culto de missões. Então vamos lá, Marcos 16:15. É aquele que diz assim, ide por todo mundo, entendeu? Vai, de novo. Marcos 16:15. Todo mundo, evangelho, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é um dos principais versículos quando a gente fala de missões. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, as pessoas sabem esse versículo, conhecem esse versículo, já ouviram falar disso. E um outro versículo muito comumente associado a missões é Atos 1:8, que diz, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Algo que nós precisamos entender é o propósito desse poder que a Bíblia fala em Atos 1:8. Você jamais vai conseguir viver Marcos 16:15 sem entender o propósito do poder que nos é revelado em Atos 1:8. Ok? E quando a gente fala em poder de Deus, qual a primeira coisa que você pensa? Você já viu o poder de Deus se manifestando? Alguma vez? Já viu? Alguém sendo curado? Quem já viu? Pelo menos um testemunho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, em breve voltará. Então Jesus cura, ok? Jesus cura. Você já viu alguma cura alguma vez? Isso é poder de Deus, sim ou não? Sim, é poder de Deus. Mas não é desse poder que Atos 1:8 está falando. E a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Tanto Marcos 16:15 quanto Atos 1:8, eles narram exatamente o mesmo momento histórico, que é Jesus prestes a ir voltar aos céus, quando na ascensão de Cristo ele se reúne com os discípulos e ele fala com eles. Ele dá algumas direções, tipo o discurso final, considerações finais de Jesus Cristo. E ele fala e depois ele vai para o céu, e aí tem toda a história, começa a desenrolar. Aí entra Atos dos Apóstolos. Então você tem os evangelhos falando da história de Cristo, Atos dos Apóstolos falando os atos dos
apóstolos, e aí depois as cartas começam com Romanos, e aí Paulo escreve a maioria das cartas, praticamente metade do Novo Testamento é Paulo que escreve, então são cartas para quase todo mundo conhecido naquela época. E você tem cartas de outros apóstolos também, as chamadas epístolas gerais, você tem o Apocalipse, um monte de coisa, mas quando Jesus sai, entra em cena os apóstolos, e nesse contexto, a galera estava fervendo. Imagina o seguinte, Jesus andou com a galera 3 anos e meio aproximadamente, curou, expulsou demônio, multiplicou pão. Aí tem uns crentes que falam, nossa, multiplicou pão, aleluia, hein? Essa parte é legal. E não era só pão, era pão e peixe. Jesus inventou o McFish, para você ter uma noção. Que são duas, eu gosto mais do peixe do que do pão. E ele está lá fazendo um monte de milagre, curando enfermo, e a galera, todo mundo explodindo, de repente Jesus morre, todo mundo fica triste. Jesus morreu. Pedro vai lá e nega Jesus, porque fica com medo de morrer junto. O único apóstolo que não foge é João, que fica lá e ele faz o quê? Chora. Está todo mundo mal porque Jesus morreu. De repente Jesus ressuscita e aparece, a galera fala, não acredito. Não, Jesus, como assim? Aí depois que comprova para todo mundo fala, nossa, Jesus ressuscitou. Eles entendem e falam, meu Deus, o cara ressuscitou, ele é o Filho de Deus mesmo. Agora não tem dúvida. Se esse cara falou que ia morrer e ressuscitar, e morreu e ressuscitou, tudo que ele falou é verdade também. A gente está explodindo de vontade agora de sair anunciando isso para tudo quanto é canto. Porque tudo que ele falou é verdade. Só que a galera está querendo ir, Jesus fala assim, não. Lá em Atos, que foi escrito por Lucas, a gente encontra um pouco mais de detalhes do que em Marcos 16:15. Então em Atos, se você ler os versículos anteriores ao 8, você vai perceber que Jesus está aqui conversando com a galera e fala assim, seguinte, sei que vocês estão empolgados, mas dá um tempo. Permaneçam em Jerusalém, fica aí de boa, até que vocês sejam revestidos por esse poder, e então vocês serão minhas testemunhas. Ok? Entendido? Galera desesperada para fazer a obra, Deus fala para eles, espera, vamos com calma. Eu preciso tratar mais uma coisinha aqui com vocês, vocês precisam de poder, de um poder específico para cumprir um propósito específico. E o tema da mensagem hoje é o propósito do poder. Vamos ler Atos 1:8. Abre a tua Bíblia comigo lá em Atos 1:8. Quem achou diz amém, quem não achou diz me espera. Me esperem, misturou com amém aí. Vamos esperar um pouquinho. Se bem que tem um telão gigante aqui, né, meu? Olha isso, cara. Aí que você vê que multiplica até os telão, né? Eu lembro quando eu vim aqui essa primeira vez, era pequenininho, olha o tamanho que tá. Glória a Deus. Quem achou aí? Atos 1:8. Diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ou sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Agora vira a página, dependendo do tamanho da tua Bíblia, 1 ou 2 vezes, e vai lá para Atos 2. A gente vai ler do 1, Atos 2, do 1 até o 8. Atos 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Presta atenção nisso, de todas as nações que estão embaixo do céu, judeus de tudo quanto é parte. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa. Presta atenção nisso, veio um som e a multidão ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pasmos e admirados, diziam todos uns aos outros, como é isto possível? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Vamos orar. Papai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos
pelo privilégio de fazermos parte do Teu reino, pelo privilégio de podermos Te chamar de Pai. Nós sabemos que somos Teus, toda a nossa vida Te pertence, tudo que temos e somos, submetemos ao Teu senhorio. Nós decidimos negar a nós mesmos, tomar sobre nós a nossa cruz e seguir Jesus. E nós Te pedimos, fala conosco nesta noite, porque entendemos que hoje é mais um dia que o Senhor deseja trabalhar nos nossos corações, para que o Teu propósito eterno se cumpra em nossas vidas. Usa-nos para a Tua glória, glorifica o Teu nome através de nós, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, que eles não nos separem de Ti. Pai, nós nos arrependemos de coisas que fizemos que de repente desagradou o Teu coração, coisas que estamos lembrando neste momento. Nós Te pedimos, perdoa-nos, porque nós queremos Te agradar. Deus, que o nosso pecado não nos impeça de nos achegarmos a Ti, porque o nosso pecado traz sobre nós medo, mas a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós sabemos que o Senhor já veio a nós, e agora é nossa hora de nos aproximarmos de Ti, de liberarmos o nosso coração para que o Senhor fale. Então que nada atrapalhe aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, que a revelação plena da Tua palavra seja estabelecida nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, cumpriu-se o dia de Pentecoste, o fogo caindo, e todo mundo, e a galera falando em línguas, e aconteceu a primeira tradução simultânea da história, porque não importava o que os caras estavam falando, todo mundo que estava ouvindo, entendia cada um na sua própria língua. Imagina que você acabou de chegar da Austrália, você veio, estacionou o canguru ali na frente, entrou, vai pegar um culto. Outro chegou do Japão, veio ali, veio andando, porque japonês gosta de andar, saiu anteontem, porque demora, né, anda devagar. Aí chegou aqui, está aqui, comeu um sushizinho ali, entrou para o culto, está aqui, cumprimentou todo mundo, e está aqui de boa, mas não entende bolhufas do que a gente está falando. Ele sabe um pouquinho ali de português, igual a gente que sabe falar arigatô. Ele sabe falar obrigado, só isso. Só. E ele está aqui sentadinho. Aí tem um outro chinês, todo mundo já deixa ele meio de canto, isolado. Aí você vai aqui, tem um alemão, um russo, todo mundo aqui, junto. E aí está pregando aqui, de repente, do nada, cada pessoa começa a entender na sua própria língua materna. O que foi isso que aconteceu lá? Não diz que eles falaram em línguas e ficou todo mundo falando em mistério o tempo todo. Não, eles começaram a falar em línguas e o povo entendia, cada um na sua língua. Eu creio nesse tipo de milagre, eu já testemunhei isso, eu conheço pessoas que nunca tinham falado inglês na vida, e estavam na frente de um americano que só falava inglês, e evangelizou o cara, e o cara entendeu, e ele falou inglês, e nunca tinha falado na vida. Tem um pastor amigo meu que está na Colômbia, em Bogotá, ele dominou o espanhol sem nunca fazer aula em cerca de 3 meses. Ele fala tão fluente, Deus deu até o sotaque para ele. O pessoal pensa que ele é colombiano. Ele nunca fez aula de espanhol. Ele aceitou a missão de Deus e foi. Eu creio nesse texto de forma literal, mas o mais importante é a aplicação cultural que isso traz. Porque olha só, quando você ouve alguém falando na tua língua materna, cara, você se sente em casa. Imagina você estar num outro país. Quem já já esteve em outro país? Levanta a mão, por gentileza. Paraguai conta. Não é? Às vezes a gente acha que o Paraguai não vale. Não, vale sim, o Paraguai vale. Você já viu os Paraguai conversando? Confessa, diante de Deus, você já teve raiva deles. Esse é o momento de você confessar, porque eu acho que desse pecado você não se arrependeu ainda. Não dá dá um nervoso, porque eles começam a falar, eles não falam espanhol, eles falam um negócio com Guarani, tudo junto ali, e mistura Guarani com a Ponte Preta, quem pegou a referência, e vai aqui, e eles começam a falar, entre eles assim, e eles começam a rir, dá a impressão que eles estão rindo de você, cara. Quando você encontra alguém num país, eu também, o único país que eu visitei fora o Brasil foi o Paraguai, mas eu fui, pelo menos eu fui para Assunção, né? Que já, misericórdia, peguei 47 graus lá, sensação térmica de 54. Jesus amado, o antirreflexo do meu óculos falou assim, eu vou embora, depois a gente conversa. E foi embora, estragou tudo o meu óculos. E aí eu estava lá, e como é bom quando você encontra alguém fora do Brasil que fala a tua língua.
Você entra numa loja no Paraguai e o vendedor é brasileiro, você já fica assim, pô, pelo menos vai me entender certinho. Não é? Não traz um certo conforto? É isso que essa galera precisava. Porque Deus, Ele trabalha, Ele primeiro faz com que você se sinta incluído, acolhido. Depois Ele conversa com as outras coisas. A gente aqui imagina que todo mundo tem que se arrepender dos pecados para depois chegar a Deus. E não é assim que funciona. Eu vou te mostrar isso, vou provar isso contando 3 fatos bíblicos para você. Ok? Primeiro, Deus procurou Adão antes dele ter consciência do pecado. Antes dele falar assim, eu comi. Não, ele sabia que tinha pecado, sabia que tinha feito besteira. O que ele fez? Se escondeu. O que Deus fez? Foi lá. Adão, você pecou? Deus apareceu para ele como se nada tivesse acontecido. Deus chegou no local de encontro, trouxe o PlayStation, falou, Adão, vamos jogar? E Adão escondido. Falou, Adão, hoje eu trouxe uma peça de picanha, Adão. Hoje o negócio está bom, por que você se escondeu? E Deus vai até Adão, Deus procura Adão. Adão não tinha nem confessado o pecado para Deus ainda. Outra, a oração do Pai Nosso. Já reparou nisso? Pai Nosso, primeiro você chama Deus de Pai. Olha a audácia. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus te alimenta antes de você se arrepender dos teus pecados. Porque depois que vem, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro Deus fala assim para você, eu te quero perto de mim, você é importante para mim, vem aqui, chega aqui, vamos conversar, você é meu, vem cá, sinta acolhido. Aí depois isso vai gerando constrangimento na gente. Jesus, ele pediu para jantar na casa de Zaqueu, antes de Zaqueu se arrepender. Ele não chega para Zaqueu, vira, ô Zaqueu, desce daí seu pilantra, vai devolver 4 vezes mais do que você roubou para todo mundo, seu sem vergonha. Jesus não faz isso. Jesus fala, Zaqueu, hoje me convém jantar na sua casa. Não interessa quem você é, não interessa o que você faz, porque a Bíblia diz que Deus nos ama. Deus nos amou, enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A pior parte de você, o você que menos presta, foi esse você que Jesus amou. Foi esse você que Deus amou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está preocupado com o teu pecado, Ele está preocupado com você. Isso não é desculpa para pecar, amém? Paulo deixa isso muito bem claro. Mas, às vezes a gente pensa que é o contrário. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, não, quando minha vida estiver certinha, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, eu conseguir parar de pecar, eu vou para a igreja. Meu irmão, você não vai conseguir parar de pecar nunca, porque você está morto nos seus pecados e delitos. Você está morto não tem vontade, morto peca. Você foi programado para pecar. Adão fez isso com a gente. O que você fez para ser desobediente? Nada, você nasceu assim. Para e pensa, o que uma criança fez para ser desobediente? Um bebezinho, o que ele fez? Nasceu, cara, ele só nasceu. Não é difícil, não dá trabalho ensinar o que é certo? Não dá a impressão que, poxa, que o que é errado, ele já, o aplicativo, o pecado, ele já nasce, já vem instalado. Aí depois você tem que começar a programar as outras coisas, desinstalando o pecado ali. Porque está em nós. A Bíblia fala que a gente nasceu em pecado. Porque Adão pecou. Um Adão pecou, todos pecaram. Só que tem a novidade, que é o segundo Adão, que ele foi justo, Jesus Cristo. O que você fez para Jesus te purificar? Para Jesus te justificar? Para os teus pecados serem perdoados? Você não fez nada também. Quem fez foi Ele. Vai pegando aí que isso aqui é importante para a gente fechar depois. Então, o acolhimento é que libera a ação do Espírito, e é o Espírito que convence o homem do pecado. Quando aquela galera ouve a mensagem na sua própria língua, isso chama a atenção deles. Atos 1:8 emprega a mesma palavra grega que Lucas 9:1, que é quando Jesus fala, eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Espera aí, se em Atos 1:8 Jesus está falando, vocês só vão ser minhas testemunhas quando vocês receberem o poder, e esse poder já foi dado em Lucas 9, que poder é esse? Que diferença é essa que existe? Antes de Jesus voltar ao céu, ser ascendido aos céus, houve cura? Os discípulos curavam? Sim, já curava. Lucas 10 a gente tem a grande comissão, eles voltam felizão, fazia milagre, eles expulsavam o demônio, falou, Jesus, esse negócio é legal, cara, no teu nome os demônios, nossa, os demônios têm medo de nós. Os demônios, cara, têm medo de nós agora.
Nós estamos muito, olha, nós estamos, ah, louco. De repente eles até faziam competição para ver quem expulsava mais demônio, quem curava mais enfermo. Não sei, mas eles curavam enfermos, eles batizavam, eles expulsavam demônios, já tinha poder, só que o poder era para isso. Eles tinham poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, mas eles não tinham poder para ser testemunhas até os confins da terra. E quando a gente fala em missões, nós precisamos estar prontos para ser testemunhas de Cristo a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer lugar. E para isso você precisa de um poder específico para isso. Você precisa ser revestido desse poder, que os discípulos tiveram que ser. Por quê? Porque o poder de Atos 1:8, ele tem um propósito, que é transformar seguidores de Cristo em testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos já eram testemunhas de Jesus, eles já faziam o que Jesus fazia, já operavam milagres, já anunciavam as boas novas. Mas eles não conseguiriam fazer isso em todos os lugares. Por quê? Porque havia uma barreira de comunicação. Eu não sei se você se lembra de João 3, que é um outro versículo muito comum, que tem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem que Jesus fala isso? Para Nicodemos, que é um dos principais sacerdotes lá do povo de Deus, um dos principais fariseus da época. O cara era top. Ele era um cara admirado, tinha grana, tinha poder, tinha influência, era um cara respeitado pela sociedade, fazia parte do Sinédrio, era um dos senadores daquela região. Então o cara ele era o cara, não era um qualquer. E esse cara vem até Jesus e começa a trocar ideia com Jesus. Fala assim: Jesus, eu vi as paradas que você fez aí, muito legal esse negócio de milagre. Ninguém pode fazer esses milagres se não for da parte de Deus. Então você é um cara que foi enviado por Deus, eu creio nisso. Só que nos versículos anteriores de Lucas, nos versículos finais de João 2, Jesus estava falando assim: essa galera está comigo só por causa dos milagres. Eles estão crendo, mas estão crendo nos milagres, não em mim, não em quem eu sou. E aí ele começa um discurso com Nicodemos. Jesus sabia o que estava acontecendo com Nicodemos. E aí ele fala assim: Nicodemos, esquece os milagres, vamos falar do que importa. Porque deixa eu te falar um negócio. Se Jesus tivesse vindo no mundo, curado todos os enfermos da face da terra, ressuscitado todos os mortos, feito milagre, todos os milagres possíveis, ainda assim eu e você estaríamos condenados ao inferno. Porque a dívida não foi paga. Havia um escrito de dívida contra nós. Porque Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Não tinha como ter acesso. Religião nenhuma salva ninguém. Você não pode chegar para Deus e falar assim: Deus, eu vou entrar no céu porque eu sou da quadrangular, porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou da assembleia, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou da Umbanda, porque eu sou espírita. Não funciona. Volta lá na criação do mundo. Adão percebe que tinha pecado, ele peca, o que ele faz? Ele constrói uma folhinha de figueira e tampa a vergonha dele. Ele tenta encobrir o pecado com a folhinha de figueira. O que Deus faz? Mata um cordeiro. Presta atenção, Deus mata um cordeiro. Com a pele do cordeiro ele faz uma vestimenta para Adão e Eva. Ele fala assim: essa folhinha aí que você está tentando não vai rolar. Deixa que eu resolvo o problema. E aí ele mata o cordeiro. Aí João Batista, quando vê Jesus, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode fazer quantos milagres você quiser no nome de Jesus. Você pode ser o recordista mundial de expulsar demônios. Se você não entender que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não nascer de novo, não adiantou nada. É por isso que a Bíblia diz que naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E aí o que Jesus vai falar? Não sei quem é você. Jesus, quando Nicodemos chega falando para ele dos milagres, ele leva a conversa para o novo nascimento. E ele fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Não importa se você é o bambambam, se você é respeitado, se você conhece a Bíblia, se você conhece a lei, se você é um doutor da lei, não importa. Se você não nascer de novo, não adiantou nada. E eu e você estamos aqui para ser testemunhas de Cristo, para levar as pessoas ao novo nascimento, porque é isso que importa.
Os milagres, as curas, os prodígios, as maravilhas, fazer cair fogo do céu, fazer subir fogo da terra, fazer o sinal que você quiser, não adianta nada se as pessoas não nascerem de novo, se elas não conhecerem o Cristo ressurreto que morreu pelo pecado delas. E quando Jesus continua conversando com Nicodemos, chega um momento que ele fala assim: Nicodemos, presta atenção. Assim como nos dias de Noé, que teve a serpente, que foi levantada por Noé não, Moisés, desculpa. Já estou confundindo tudo. Sabe aquelas piadas de quantos animais Moisés colocou na arca? Eu dei uma dessa agora, só que é o contrário. Nos dias de Moisés, o povo se rebela contra Deus, vem a serpente, então tinha serpente para tudo quanto é lugar, a serpente mordia eles estavam morrendo. Todo lugar, imagina, você andava um passo, via uma serpente, você fugia de uma, tinha outra. Isso era o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O povo transgrediu contra Deus, veio a morte, e aí serpente para tudo quanto é lado. Moisés vai orar e Deus fala para ele: pega uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze e levanta ela. Todo mundo que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, está limpo, não morre. Aí Jesus fala para Nicodemos: convém que o Filho do Homem seja levantado, assim como foi levantada a serpente de bronze. Agora, todo mundo deve ter ouvido falar do Instituto Butantan, sim ou não? Sim. É um dos assuntos mais comentados da atualidade. Instituto Butantan, muita gente acha que eles só faziam soro para cobra, para veneno de cobra. Todo mundo pensa isso. Por quê? Porque eles são conhecidos por isso. E o soro que trata a picada da cobra, ele é feito com o quê? Com o próprio veneno da cobra. Então lá, cobra matando o povo, Moisés pega uma cobra e levanta. Eu e você, mortos nos nossos delitos, pecados, transgressões, a gente não tinha jeito para a gente. Jesus, ele leva todo o nosso pecado nele, ele se faz pecado por nós, e quando ele é levantado e nós olhamos e falamos: poxa vida, era para mim, mas eu vejo o meu pecado nele, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, ele pagou, eu não fiz nada, ele fez. Quando a gente olha e fala assim: poxa, agora não tem mais jeito, eu entendi. Porque quando você entende que você é perdoado, meu irmão, a Bíblia fala que aquele que muito é perdoado, muito ama. Quando você entende o que Jesus fez por ele, quando você entende o amor de Jesus por você, não te sobra alternativa a não ser amar ele também. Jesus diz: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês me amam porque eu amei vocês em primeiro lugar. Jesus se fez pecado no nosso lugar. Ele morreu, nos justificou. Agora nós que estamos em Cristo, não temos mais sobre nós a condenação da morte e do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estávamos condenados à morte, agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente precisa anunciar isso para todo mundo. Jesus foi levantado, quando eu olho para ele eu creio. Amém? Então Jesus está discutindo com Nicodemos, não são os sinais, então não é o poder para curar enfermo, isso é muito legal, é divertidíssimo, é uma bênção, cara, é uma sensação que você fala: meu Deus, quando você está com o coração correto, quando você sabe que não é você que está dando showzinho, não é seu nome, mas é Deus, se sente tão privilegiado de ver Deus fazendo algo através de você, que é um negócio que não tem como explicar, é muito legal. Mas isso não é o mais importante. Jesus vai debater com Nicodemos, ele fala: tem algo mais importante, que é a tua salvação, Nicodemos. E você não pode ser salvo se você não nascer de novo, se você não nascer do alto. A palavra grega que João usa é nascer do alto, ou seja, nascer do reino do Espírito. Vamos lá. Eu quero fazer um paralelo com vocês. Antes, só dizer que sem o poder do alto, sem esse poder que vem sobre nós, tudo que a gente quer fazer é provar que a gente está certo. A gente debate religião. Eu sei que isso não acontece aqui, mas assim, eu já rodei umas 300 igrejas diferentes, por causa do Ministério com Humor, as coisas, já viajei para bastante lugar. E às vezes tem uns crentes que eles acham que a igreja deles é a única que salva, que a igreja deles é a melhor, e eles brigam. Eles brigam para ver que igreja, que placa que é mais bonita. É sério. Eu sei que aqui não acontece. Aqui em Araucária não tem isso, mas fora, gente, tem alguns lugares também, não são todos, mas um ou outro que o povo briga.
Eles brigam para ver se pode tocar de boné na igreja ou não pode, se pode usar bermuda ou não pode, se está certo, se tem que usar terno, se não tem, se raspa ou não raspa o sovaco. A galera briga por umas coisas. Quando eu não estou revestido desse poder para ser testemunha em todos os lugares, eu quero provar que eu estou certo. Eu chego para o Mike, eu quero provar para ele que a minha visão, o meu entendimento é melhor que o dele. Quando eu estou revestido do poder, eu chego para o Mike e eu quero provar que Jesus está certo. É diferente. E agora a gente vai fazer um paralelo com a Torre de Babel. Lembra da história? Virou até novela, todo mundo conhece essa. Lembra? Torre de Babel? Todo mundo falava a mesma língua. Olha só que interessante. Diferente do que acontecia em Atos, eles falavam a mesma língua. Todo mundo falava a mesma coisa, mesma língua. Então eles se conheciam. Aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos fazer uma torre que chega até os céus e vamos engrandecer o nosso nome. E a gente não vai ser espalhado da face da terra. Nosso nome vai ser grande, seremos poderosos, vamos fazer a torre. Aí Deus fala assim, puxa vida, não era assim que eu queria. Aí Jesus aperta o botão de acabar com a torre. O que Deus, né? O que Deus faz? Confunde a língua deles. Eles não se entendiam mais. Se eu não me faço compreendido, não tem como andar junto. Não existe unidade sem comunicação. Sabe Amós 1,8? Andarão, pois, dois juntos, se não vai entre eles acordo? Como é que vai entrar em acordo se um não entende o que o outro fala? Impossível. Impossível. Na Torre de Babel, eles queriam engrandecer o nome deles. Deus vem e confunde as línguas. Em Atos 1,8, a obrigação desse povo, lá no livro de Atos, é engrandecer o nome de Jesus. Aí Deus vem e faz eles se entenderem de novo. Milagre. E eu te afirmo que mais difícil do que falar uma outra língua, no sentido de idioma, é ser compreendido ou se fazer compreender por alguém que tem uma cultura diferente da nossa. E esse era o problema. Quando Jesus fala assim, ó, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, já davam os B.O. Jerusalém, os religiosos já quebravam o pau ali. Por quê? Porque tinha duas linhas principais. Os saduceus e os fariseus. E eles discutiam acerca da ressurreição dos mortos. É tipo a gente ficar discutindo se Jesus volta antes, durante ou depois da grande tribulação. Que diferença faz? Ah, mas é legal. Tá ótimo, conheço pastores que são extremamente respeitados, que creem que Jesus volta antes. Conheço outros que são extremamente respeitados, estudaram muito e dizem que Jesus volta no meio, e outros que dizem que Jesus volta depois. Quem está certo? Deixa eu te falar, o que importa? Sempre que eu falo o que importa, eu lembro do Chaves, come torta. O que importa? Se Jesus vai voltar, a gente vai estar com ele comendo torta. Porque a Bíblia fala que vai ter a bodas do Cordeiro. Meu irmão, se Jesus vai voltar antes, eu subo com ele. Se Jesus vai voltar depois, eu subo com ele. Se vai voltar no meio, eu subo com ele. Porque o que importa é que eu estou em Cristo. Se Jesus estava conversando com um amigo meu, eu falei para ele, cara, se Jesus resolver, sei lá, por algum motivo, ele resolver mudar para o inferno, eu vou para o inferno junto com ele. Porque eu quero estar com Cristo. Porque para mim o importante não é onde eu estou, é com quem eu estou. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Mas não é por causa de um lugar, é por causa de uma pessoa, de Cristo. Quero estar com Ele. Eu não tenho que provar que eu estou certo, que a minha visão escatológica é melhor que a sua, ou pior. O que importa é o seguinte, você está em Cristo, está em Jesus? Então vamos embora. Sem o poder, a gente fica discutindo esse tipo de situação. Qual a melhor igreja? Que visão que a gente tem? Durante alguns anos eu fui pastor da igreja Bola de Neve. Eu peguei bem o comecinho dela aqui, no Paraná, a gente começou a igreja aqui em Araucária. E teve uma época que a galera vinha falar para a gente assim, pastor, aqueles religiosos estavam todos lá no Parque Cachoeira, com os seus terninhos engomados, aquele bando de religiosos. Eu falei, gente, vocês têm que tomar cuidado para não virar religioso da não religiosidade. Porque religiosidade não tem nada a ver com terno, com a roupa, com o estilo de música, com o tamanho do cabelo. A religiosidade que Jesus critica é hipocrisia.
E eu posso ser o cara mais antenado e descolado do universo e ser um baita de um hipócrita diante de Deus. Se eu não tenho o poder para ser testemunha, eu brigo. Quando eu tenho, eu me uno, porque eu consigo falar o que você entende. Porque eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que o Espírito me concede. Lembra? E eles falavam as línguas de acordo com o Espírito concedia a cada um deles. A gente precisa aprender. Você quer ganhar o mundo para Jesus? Você quer acelerar um pouco esse processo de arrebatamento? Seja ele quando for. Cara, eu queria muito ser arrebatado. Eu quero muito ser arrebatado. Sério. Nossa, imagina que legal. Não morrer. Meu Deus. Não dá trabalho para ninguém. Ninguém vai precisar carregar caixão. Não vai precisar gastar dinheiro com essas coisas. Só, pum, arrebatado. Meu Jesus. Queria muito. Eu falo para Deus, falo, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Não acho legal morrer, não sei você, mas eu não sei, não me agrada muito quando eu penso na ideia. Por mais que seja bom, né? Porque a gente sabe. Você fala assim para um crente, quer ir para o céu? Ele fala, quero, meu Deus, como eu quero. Você fala, quer ir agora? Não. Se em Jerusalém já era difícil, em toda a Judéia, a diversidade de pensamento já aumentava um pouco. Quando chegava em Samaria, meu irmão, aí o caldo engrossava. Porque os samaritanos, presta atenção, ó. Cara, tá lá em número 21, se eu não me engano. Não, isso não é número, isso é Reis. Está em Reis. O reino de Israel é dividido. Salomão pisa na bola, Deus fala para ele assim, ó, cara, por amor ao teu pai Davi, eu não vou dividir o reino em você. Mas no teu filho, aí a gente vai dar uma separada aí. E aí divide. Fica de um lado fica Judá e do outro fica Israel. E a capital dessa nova Israel, são 10 tribos que vão para lá, é Samaria. E aí eles já começam, são 2 países diferentes, e eles começam a brigar por causa de onde que tinha que adorar. Jerusalém é a capital da Judéia, e aí Samaria é a capital desse novo reino de Israel, das 10 tribos que separaram. Então eles brigaram, separou. É por isso que Jesus discute com a mulher samaritana em João 4, que a mulher fala assim, mas onde é que a gente adora? Sabe o versículo que foi lido no começo do culto? É a resposta de Jesus para ela. Assim, não é onde, é como. Vocês precisam me adorar em espírito e em verdade. Porque o adorador que o Pai procura é o que adora em espírito e em verdade. Então eles já tinham uma briga. E os judeus se achavam superiores aos samaritanos. E os samaritanos se achavam superiores aos judeus. Quando você está na unção do Espírito, você baixa o teu orgulho. Sabe aquele aplicativo que tem na Apple Store e na Google Play, na Play Store? Chama bolinha. Você baixa a tua bolinha e você faz o que Jesus mandou você fazer. Porque não interessa o teu nome, não interessa a tua fama, interessa que o nome dele seja exaltado. Falar com quem discorda da gente, com quem tem visão diferente da gente é muito difícil. Existe ainda mais se você for competitivo. Eu sou um cara extremamente competitivo, extremamente. Eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Pra vocês terem uma ideia, como eu sou competitivo, eu não deixava minha filha pequenininha ganhar de mim em nada. Falei, não, ela precisa aprender que o mundo é cruel. O mundo não é essa papinha que ela está acostumada. E eu sou assim, competitivo, firme. Por isso que eu e o pastor Eduardo, às vezes a gente só estava conversando nas reuniões de pastores, o povo achava que a gente estava brigando. Não sei, só porque estava cada um num canto, aí a gente levantava, ficava gritando, apontando um para o outro, discutindo, o povo achava que a gente estava brigando. Só porque a gente falava um pouquinho mais alto. A gente é competitivo, a gente gosta de expor os nossos argumentos. Seria muito legal convencer o outro, mas não importa a nossa opinião. Tinha pastor que se escandalizava. Primeiro que a gente tinha acabado, quando a gente se conheceu, a gente tinha acabado de chegar na cidade, tanto eu quanto ele. E aqui já tinha os caras que dominavam a parada, tá, os pastores mais conceituados, assim. Aí a gente começou a ir nas reuniões. E aí alguém falava alguma coisa, todo mundo concorda, ninguém se manifestava contra. Aí, ou eu ou ele, ou os dois, aí a gente começava. E às vezes a gente ia discutir alguma coisa de como que ia fazer, como é que... A discussão ficava um pouquinho mais acalorada, o povo achava que a gente estava brigando. Acabava a reunião, a gente se abraçava e ia jantar, ia almoçar, ia tomar uma coca, bem de boa.
Muito tranquilo. Por quê? Porque não importava quem ganhava a discussão, não importava a nossa opinião, importava que o reino crescesse, a gente estava trabalhando para o mesmo propósito. O que importa é que Jesus seja glorificado, não que eu vença uma discussão, entendeu? Quando vai para os confins da terra, meu irmão, aí lascou tudo. Porque é muita gente, era gente que não era judeu, tinha gente de tudo quanto é lugar. E o judeu, ele tinha aquela coisa de, eu sou judeu, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê, eu bababá, bababá, bababá. E aí ele não aceitava, eles se escandalizaram quando o Espírito Santo começou a descer sobre os gentios. Eles tiveram que fazer um concílio de Jerusalém, tiveram que sentar para conversar, para ver o que ia fazer, porque eles falaram assim, como é que pode o Espírito Santo vir sobre eles? Eles são gentios, não são nem circuncidados, eles não guardam o sábado. Então eles tinham um certo preconceito, e eu e você temos preconceito com quem não é semelhante a nós. Eu duvido que se você for sincero, deixa eu formular melhor. Se você for sincero, você vai reconhecer, dificilmente você não cometeu, não fez isso. Você vai reconhecer que algum dia, você estava trocando o canal na sua televisão, e você viu alguma coisa de alguma igreja na TV, e você falou assim, misericórdia. Isso já deve ter acontecido com você. Você fala assim, tipo, não tem hora que dá vontade de falar assim, Deus, o senhor está vendo isso? Porque eu acho que o senhor não está. Tem hora que eu falo assim, cara, se eu fosse Jesus, a hora que esse povo fala que está fazendo isso no meu nome, eu levantava do trono e matava um por um. Só que a igreja não é minha, não é sua. Meu papel, seu papel, é ser testemunha de Cristo. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridão, sem o poder do Espírito, a gente acha que todo drogado é vagabundo. Sem o poder do Espírito, a gente julga as prostitutas. Sem o poder do Espírito, a gente não aceita as pessoas que pensam diferente da gente. Sem o poder do Espírito, a igreja nunca vai ser um lugar para todos, porque a primeira pessoa que entrar aqui diferente, a gente vai julgar. Eu vou contar um testemunho, e aí eu vou me limitar só a essa parte do testemunho. Há uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa, eu fazia divulgação de cursos profissionalizantes e tal, e veio um rapaz fazer um trabalho na empresa que eu trabalhava aqui. Ele veio fazer uma ação, e ele, homossexual, e ele veio, e a galera toda da empresa fazendo piadinha com o cara, zombando do cara, e eu cheguei para ele, conversei com ele, falei assim, você está onde? Estou hospedado no hotel, tal. Eu falei, o que você vai fazer final de semana? Ele, ficar no quarto, né, não tem nada para fazer. Eu falei, vamos almoçar na minha casa? Aí os babacas já vendo essa cena, falaram assim, é isso que acontece quando a gente não tem o Espírito. Aí eu falei, vamos lá almoçar na minha casa, minha esposa manda bem, cara, ela cozinha bem. Ele falou assim, o que eu posso levar então? Eu falei, sei lá, leva alguma coisa pra gente comer de sobremesa e tal. Aí ele levou a sobremesa, a gente foi, eu fiz tudo estratégico, fiquei enrolando ele, deu 4 horas da tarde, falei, cara, tá quase no horário de eu ir para a igreja. Puxa vida, você vai ter que ir comigo, que eu não consigo te levar para o hotel agora. Aí ele falou assim para mim, não vou. Eu falei, por quê? Ele falou, porque vão ficar rindo de mim do meu jeito. Eu falei, que jeito? Ele falou, Thiago, você sabe. Eu falei, sei o quê? Eu falei, meu irmão, seguinte, vamos para a igreja comigo. Se alguém olhar torto para você, eu saio junto. Porque essa não é a igreja que eu quero pertencer. A gente saiu um pouco mais cedo, porque eu tinha botado uma pressão, né, só para ele ir. Saiu um pouco mais cedo, deu um rolê em Curitiba. Depois a gente foi para a igreja. Acabou o culto. Ele falou assim para mim, a minha vontade é de me mudar para cá. A gente trabalhar junto, só para eu poder ir na igreja junto com você.
Ele me conheceu, conheceu minha esposa. Ele viu, ele sentou na nossa mesa, conheceu como que a gente vivia. E a gente pôde dar bom testemunho. Querido, as pessoas são diferentes, mas o Jesus é o mesmo. O Jesus que se entregou por todos é o mesmo. A mensagem da cruz é a mesma. O evangelho, a remissão dos pecados é a mesma. Eu e você precisamos tanto de Deus quanto o pior traficante, assassino, bandido da face da terra. E a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Você nunca vai falar com o pastor presidente do estado da maneira que você vai falar com um drogado que você encontra no meio da rua. Nunca! E como é que você vai saber como se comportar em cada situação? É poder de Deus que vem sobre a tua vida para que você seja testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de pregador que existe. Tem alguém que duvida que Paulo pregava? Muito. Eu não sei como é que o Eutico conseguiu dormir na mensagem de Paulo. A Bíblia conta que Paulo estava pregando e um cara chamado Eutico dormiu e caiu do terceiro andar. Fazia mais de 3 horas de culto. O cara estava lá cansadão, sei lá, chegou tarde do serviço, não sei. Dormiu, caiu, morreu. Paulo foi lá e ressuscitou o cara e falou assim: vamos lá, que eu ainda não terminei o sermão. Volta. Vai ouvir tudo. Quer morrer, morre depois. Mas vai ouvir eu pregar. Paulo pregava muito. Só que Paulo tinha uma coisa, uma característica. Ele sabia se adaptar às situações. Ele assume a responsabilidade de pregar para os gentios. É como se Paulo chegasse na reunião dos apóstolos e falasse assim: então, fiquem com Jerusalém, deixa o resto aqui que o Pai cuida. E bora. Ele vai para as cidades evangelizar, ele procura a sinagoga, vai lá, fala com os judeus, debate, prova nas escrituras, no Antigo Testamento, que Jesus é o Filho de Deus. Ele convence as pessoas, ele expõe, ele fala de um jeito. Quando ele sai, ele vai para as casas, ele fala de outro jeito. Um dia ele chega em Atena, uma cidade grega, e lá existia altar para tudo quanto é Deus. De repente tem um altar lá, está escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo fala: eu quero falar sobre esse aqui, ó. Os outros tudo tem nome aí, vocês já deram, todo mundo está falando. Agora eu posso falar do Deus desconhecido? E pá, prega. Implantou a igreja em todo lugar que ele foi. Por quê? Porque sabia se adaptar. Você quer ser usado por Deus? Você quer fazer missões? O que é fazer missões? É cumprir a missão que Jesus te deu. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não necessariamente você vai ser um missionário, com carteirinha de missionário, viajar, missionário transcultural, mas você vai pregar onde você está. Você precisa ser testemunha de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. No poder do Espírito, você fala com qualquer pessoa. No poder do Espírito, você glorifica o nome de Jesus e não o seu. A Torre de Babel foi destruída porque eles queriam engrandecer o próprio nome. Deus deu poder para que eles voltassem a se entender, para que nós pudéssemos falar a língua do outro. Porque o propósito é engrandecer o nome dele. No poder do Espírito, não importa quantas faculdades de teologia eu tenho, eu consigo abrir mão de todos os meus títulos, como Paulo fez. Paulo, ele começa, ele passa o currículo dele. Depois ele fala assim: tudo isso, eu considero nada, diante da revelação de Cristo. No poder do Espírito, eu fico quietinho e eu falo dele. O que vai salvar o mundo, o que vai transformar o mundo, não é a minha opinião nem a sua. É a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação. Amém? Eu sou apaixonado por missões. É um tema que eu gosto muito. Quando estava na Quadrangular, durante o tempo logo que vim para o Paraná, eu fui líder de missões na igreja. A gente fez muita coisa legal, eu gostava. É um tema muito bacana. Já atuei com missão Portas Abertas e apoiando missionários. Meu pai pastoreou uma igreja que tinha uma cultura muito forte de sustento de missionários fora do Brasil. Conheço diversos missionários em muitos lugares do mundo. E tem uma coisa que eles fazem em comum, que é falar de Jesus. E não é a carteirinha, é o título, mas é a mensagem que a gente carrega. Fale de Jesus. Mostre Jesus. Seja testemunha. Porque o poder do céu vem sobre você
para você falar não aquilo que você quer, mas o que o outro entende. Para você fazer não aquilo que você quer, mas aquilo que é necessário que você faça. Seria muito mais confortável se eles se unissem e ficassem em Jerusalém, implantassem uma mega igreja. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus queria espalhar eles. Se eles tentassem fazer isso, eles construiriam outra torre de Babel. Deus teria que vir e confundir. Você quer esse poder? Acho interessante que a Bíblia diz assim, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto com esse poder. Deus não tem pressa. Ele é Senhor do tempo. Deus não está no céu de um lado para o outro, falando, ai meu Deus, quando é que esse abençoado que não acorda para a vida, que não, ai meu Deus, eu do céu, como é que ele faz um negócio desse? Olha, já era para estar pregando. Deus é Senhor sobre tudo. Mas Ele está à disposição. Você precisa aprender a se submeter a Ele. Espera, deixa Ele falar com você. Não tenha pressa. Deixa o poder vir sobre você. Porque se você tentar fazer na tua força, meu irmão, você vai ser um desastre. Se coloque em pé. O que eu sinto mais falta na pandemia é fazer aqueles moverzão, sabe? Sair orando por todo mundo, abraçar todo mundo, abraçar os irmãos no final do culto, aquela coisa gostosa. Mas a gente não pode. Em breve isso volta ao normal, em nome de Jesus, cara. Eu falei para vocês que eu gosto muito do pastor Eduardo, mas eu também gostei muito do baterista de hoje. É louco. Querido, o poder, ele vem. A unção, ela vem. Como você reage a ela, eu não sei. Às vezes, a unção vem sobre você e faz assim. Amém. Às vezes você vai ser arremessado 3, 4, 5, 10 fileiras para trás. Às vezes você vai começar a chorar, às vezes você vai começar a rir, não sei. Mas o poder vem. Eu quero orar por você. A gente está falando de um culto de missões. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra e falou assim, Deus, eu preciso disso aí, ó. É esse poder aí, ó. Porque eu não sei. Eu sou meio, sei lá, sou ogro. Eu quero falar tudo do meu jeito. Eu já quero catar a Bíblia, bater na cabeça, até eles converter. E às vezes você vai perceber que o problema não é o que você fala, é como você está falando. Por isso que as pessoas não se convertem. Se você entende isso, feche os teus olhos, comece a falar com Deus, fala, Deus, eu preciso desse poder aí. Eu preciso desse poder para ser testemunha. Me ajuda. Enquanto os irmãos vão ministrar essa canção, deixa Deus falar com você. A Bíblia fala que lá em Atos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, o poder veio, o Espírito veio sobre eles.